Começamos esse mês uma série com 3 mensagens chamadas Seja Forte, com 3 temas. Semana passada falamos como ser forte diante da adversidade. Hoje nós falaremos de como sermos fortes diante das tentações. E um texto bem conhecido do Antigo Testamento, onde um discípulo do reino, um membro da tribo do leão de Judá, um homem que tinha o coração caminhando com Deus, teve que viver uma forte tentação e assim mesmo ele nos apresenta como resistir a tentações a partir do testemunho dado. Em Gênesis capítulo 39, versículos de 6 a 7, José havia sido vendido para os seus irmãos por puro ciúme para uma caravana que passava próximo à sua cidade. Nessa caravana ele foi sendo comercializado até que ele para na casa de um homem chamado Potifar. Potifar era o segundo homem no poder do Egito. E lá, o Senhor era com José, e José, ele se torna uma figura importantíssima dentro do contexto do Egito. E isso já nos ensina que Deus nos coloca em lugares, Deus sempre nos coloca em lugares estratégicos para que nós sejamos agentes do reino de Deus. Então, no nosso dia a dia, José era um homem público, e ele, como homem público, ele foi colocado ali para ser um agente de transformação. E não precisa ser necessariamente um homem público para isso. Onde Deus te coloca como profissional, Ele te coloca para que você seja um representante do seu reino. Então isso serve para todos nós, serve para vocês, serve para mim. Nisso, o que acontece com José? A esposa de Potifar se encanta por José. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita e encantadora, e ela se encanta por José. E é nesse contexto que está o capítulo 39 de Gênesis, quando José, nesse embate tentador com aquela mulher linda, maravilhosa, cheia dos botox, usando os melhores centros de estética do Egito e tudo mais, muito bem malhada, chama ele para fazer parte da sua caminhada, da caminhada íntima dela, para dizer assim. Então diz assim o texto: assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. Reparem que aqui está a palavra ordenou. Contrariar aquela mulher era de um risco tremendo, de vida e de morte para José. Então ela não pediu, ela não perguntou se ele queria. Ela chamou, fazendo direito de toda a sua autoridade, como a dona da casa, como a esposa daquele que era o segundo maior líder do Egito. Versículo de número 9. Ninguém dessa casa está acima de mim, disse o próprio José. Ele, Potifar, nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Repara que nesse versículo há uma característica de José que aparece em 2 relacionamentos. No relacionamento dele com Deus e no relacionamento dele com Potifar. Ele fala para aquela mulher o seguinte: ele me deixou tudo aqui para governar. Ele me deu tudo, exceto a senhora. E a segunda parte da resposta de José é como eu poderia pecar contra Deus. Logo percebe-se aqui que José era um homem que levava a sério as alianças que ele tinha na vida. Ele poderia até ter o desejo de estar com aquela mulher, de ver aquela mulher linda e maravilhosa na frente dele, mas mais forte do que o desejo era o compromisso que ele tinha com a aliança com Deus e com Potifar. Continuando o texto, versículos 10 a 12. A mulher continuou a assediar José diariamente. Todo dia passava ela de biquíni, passava ela de roupas mínimas, passava ela perfumada na frente de José, passava ela com cabelo penteado, chapinha do dia, lavado e arrumado, para que José quisesse ela de qualquer maneira. Então foi um ato contínuo.
E lidar com situações assim é muito complicado, eu vou explicar por que já, para todos nós, independente de sermos homens ou mulheres. Certo dia, porém, José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa pelado. O que ele quer dizer? Ela tirou a roupa de José na marra. E aí não tinha jeito. E José fugiu assim mesmo. Hoje o nosso assunto é como ser forte diante das tentações. E deve ter sido uma baita tentação ficar aqui de frente para Viviane Wicker, ou quem seja, olhando para ela daquele jeito. Mas para que a gente possa começar a nominalizar tentações, a gente precisa primeiro entender e nominalizar e definir o que é a aliança. Não tem como entender tentação sem entender aliança. O que é uma aliança bíblica? Uma aliança bíblica, na verdade, elas são pactos. Sempre na Bíblia, quando você ouvir uma aliança, a aliança é um pacto. É um pacto, não é nada está mais perto do conceito bíblico do que o conceito de aliança. Deus faz alianças desde a criação. A aliança é sempre um pacto de sangue. Quem deixa de cumprir uma aliança bíblica morre. Essa era a regra. Uma aliança bíblica era um ato de lealdade incondicional. Essas são as três características da aliança. Um pacto com custo de sangue. Quem abrisse mão, quem rompesse esse pacto morria, e ele era incondicional. Não havia condições, era um pacto de lealdade pura e absoluta. E o sangue, para aquele povo, era algo extremamente importante, pois naquele contexto entendia-se, como diz na lei, em Levítico capítulo 17, 11, que sangue é vida. Então a aliança não era um mero contrato, não era algo que alguém chegava assim: agora eu vou me tornar seu amigo, e daqui a pouco você desfazia porque alguém fez algo que você não gostou. A aliança era um pacto de sangue e de lealdade absoluta, mesmo que você faça algumas coisas que eu não goste. Mas se você romper a aliança, você paga com a vida. A aliança é isso. E toda aliança bíblica, todas as alianças que Deus faz na Bíblia são assim. As alianças que Deus faz na Bíblia são alianças que pagava-se o erro dela, a ruptura dessa aliança, desse pacto, desse relacionamento tão profundo com o sangue. Você vê isso na criação. Deus, quando cria a humanidade, Ele faz uma aliança com a humanidade. Vocês podem comer de todos os frutos daqui, menos da árvore do conhecimento do mal, ou vocês vão morrer. Esse era o pacto da criação. Deus fez uma aliança também relacional dentro da criação. Fiz o homem, fiz a mulher, vocês dois precisam se tornar uma só carne e sair de casa e formar uma nova família. Esse é um pacto criado por Deus para que homem e mulher se reunissem e formassem uma nova família. Deus faz um pacto com um povo também. Quando Deus chama Abraão para poder representar o início do seu relacionamento com o povo, em Gênesis 15 ele fala para Abraão: olha, você vai ser meu povo e eu estou aqui fechando o pacto, tá bom? Tanto que você olha lá para Gênesis 15, 17 a 18, Deus selando um pacto. Então toda aliança é um pacto de sangue e lealdade incondicional entre as partes. Se alguém rompe esse pacto, paga com a vida. Na Bíblia é assim. E Deus sempre fez alianças. E a maior aliança que Deus fez, escrita na Bíblia, eu trago aqui um texto, há vários, como está em Hebreus 9, 13 e 14, é a aliança que Ele fez no sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, na verdade, é o Deus que fez a aliança, pagando o preço da ruptura que nós fizemos com Ele. Nós rompemos a aliança com Deus. Quem deveria pagar com a vida e com o sangue dentro dessa loja éramos nós. Como para que nós não pagássemos esse erro, essa falta de lealdade, para que nosso sangue não vertesse para isso, Jesus encarna-se em forma humana e morre no nosso lugar. E o autor de Hebreus, ele deixa isso claro, quando ele fala: bom, se antigamente isso acontecia matando animais, essa era a ideia do sacrifício, isso agora acontece pelo sangue do Filho. Então a maior aliança feita conosco
foi a aliança que Deus fez conosco através de Jesus, onde Ele paga o preço de uma ruptura nossa, de um pacto feito com Ele. E dentro disso, José, ele tinha uma noção clara do pacto que Deus havia feito com o seu povo. E aqui eu preciso que vocês fixem nessa frase, do pacto que Deus havia feito com o seu povo. Porque o pacto de José não começa com José. O pacto de José começa com Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, e José fazia parte desse povo. Como ele tinha consciência dessa aliança, desse pacto, Deus, através de José, manifestava-se de uma forma muito especial, e no caso dele, através de sonhos e interpretação de sonhos. E quando José manifestou aos seus irmãos um sonho que Deus havia lhe dado, os irmãos conspiraram para matá-lo. Na hora que iriam matá-lo, o irmão mais velho falou assim: não mata não, joga ele dentro do poço. Peraí, não joga dentro do poço não, vende para a caravana. E assim José foi vendido como escravo. De filho preferido do pai dele, ele passou para a situação de escravo. A vida de José não foi fácil, que nem a nossa. Só que ele tinha uma consciência clara da aliança que Deus tinha com o povo dele. E por isso, Deus o fazia prosperar. Quando nós somos fiéis à aliança que Deus faz conosco, Deus faz a nossa vida prosperar. Mesmo lá no Egito, fora da sua terra, vendido, depois de ser escorraçado pelos seus irmãos, José prosperava. E aí no capítulo 39, no versículo 2, o texto é claro: o Senhor estava com José. Então, independente do cenário que nós estejamos vivendo, se nós tivermos consciência da aliança que Jesus tem conosco, estivermos dispostos a viver essa aliança, Deus nos faz prosperar. Deus não vai nos abandonar de forma alguma. E aí fica bem interessante, não, né? Fica bem clara a relação de aliança com tentação. O que é a tentação? O que significa a tentação? A tentação é toda a proposta, preste atenção, que corrompa a integridade das nossas alianças. Tentação é toda a proposta que corrompa a integridade das nossas alianças. Então, quando nos oferecem algo, quando se movem na nossa direção, nos fazendo uma proposta, a primeira coisa que eu e você temos que perguntar: isso fere a integridade da aliança que Deus tem comigo? Vocês lembram agora da resposta de José? Primeiro ele fala assim: eu não posso ferir a integridade da minha aliança com Potifar. E mais, eu não posso pecar contra Deus, porque eu não posso ferir a integridade da minha aliança com Deus. Então, toda proposta que fizerem para a sua vida, que ferir a integridade da aliança que Deus tem contigo, estão te tentando para que você se corrompa. Nós precisamos ficar muito atentos às propostas que surgem na nossa vida. Quando eu tenho a pessoa que caminha ao meu lado, meu cônjuge, minha cônjuge ao meu lado, existe a expectativa que se tenha uma aliança entre nós. Se surge uma terceira pessoa, se surge um desejo, eu preciso questionar isso. A Bíblia não diz que José não desejou a esposa de Potifar. A Bíblia afirmou que ele era mais fiel à integridade da aliança que ele tinha com Potifar e com Deus do que ceder ao desejo dele. Até porque, e agora eu volto no motivo pelo qual eu explico que desejo é um negócio muito complicado. Quando eu desejo algo, quer ver uma coisa? Quem gosta de chocolate aqui? Quem gosta muito de chocolate aqui? Legal. Vocês já viram, se agora, pensem no chocolate mais gostoso que vocês gostam. Pensou? Sente o cheirinho dele. E o gosto. Lembra como é que foi mastigar o último pedacinho? O que aconteceu com a gente? Saliva, né? Você começa a sentir até o gosto de chocolate, não é verdade? Nossa imaginação faz isso com a gente. Mas aí eu vou falar, se você comer, se vocês comerem essa barra de chocolate, vocês vão ter um sério problema de dor de barriga, por exemplo. E coloca a barra de chocolate na sua frente, só tem você e a barra de chocolate. A barra de chocolate é você. Quanto tempo você acha que resiste olhando para essa barra de chocolate? Mesmo sabendo que ela vai dar uma grande dor de barriga.
Desejo é isso. E no nosso cérebro e na nossa mente, o que acontece? Todo desejo ativa um sistema de recompensa. Todo desejo atendido gera dopamina. E isso vicia. Tem gente que vicia em pornografia por causa disso. E ele acaba corrompendo as alianças que ele tem com a pessoa ao seu lado por causa da dopamina. Porque dá prazer. Se desejo não desse prazer, quase que eu faço um cacófago aqui. Adão e Eva não teriam trocado Deus pelo conhecimento do bem e do mal. E o texto em Gênesis 3 é claro, aquilo que a serpente ofereceu era desejável, era agradável aos olhos. A dopamina nos sabota, gente. E nós precisamos aprender a dizer não, porque toda vez que eu abro mão de um desejo, que eu abro mão, da aliança que eu tenho com as pessoas e com Deus, para ceder a um desejo, eu estou corrompendo essa aliança. E o preço é morte. Quantas famílias não estão acabadas aí por causa de desejo ao dinheiro? Quantas famílias não estão acabadas aí por causa de desejo a poder? Às vezes 3 segundos de desejo na vida valem por uma vida inteira. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus tem uma aliança conosco. E antes de cedermos a qualquer proposta tentadora, seja ela em que área, seja dinheiro, sexo, poder ou o que for, nós temos que nos perguntar, isso fere a aliança que Deus tem comigo? Porque as Escrituras são claras. Como dizer não, então, às tentações? E não é fácil também dizer não às tentações, porque toda vez que eu digo não à tentação, isso tem um preço. O preço, primeiro, é eu falar para o meu desejo assim, eu quero, mas não posso. Eu tenho vontade, mas escolho não fazer. José, eu estou aqui parando para pensar que, mas não sei nem se saiu, vocês estão ouvindo melhor. Eu quase fico falando Josué, gente, esse negócio me embola na cabeça. José, ele fugiu da esposa de Potifar, e você acha que foi fácil para ele? Aquela mulher acusou ele, inverteu a história e colocou ele na prisão. Fugir da tentação não é fácil. Lidar com tentação não é fácil para ninguém. Mesmo que a gente escolha ir no caminho contrário da tentação, vai ter um preço. Esse preço pode ser mental, esse preço pode ser relacional. Não é fácil, isso tem um preço. Só que eu tenho uma coisa para nos dizer aqui essa noite. Toda vez que eu escolho fugir da tentação, Deus honra a integridade da aliança que Ele tem comigo. Porque mesmo no cativeiro, Deus pegou José e levantou ele. Então você pode estar pagando um preço alto hoje, porque você não cedeu a algo na sua vida que corrompia a integridade da aliança que Deus tem contigo, ou a aliança que você tem com as pessoas, porque você não cedeu a A ou a B. Esse texto nos afirma que nessa escolha de manter a integridade da aliança, Deus honra a aliança. Foi ali na cadeia que o Senhor continuou com José. O texto, nos versículos 21 e 22, diz assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Nunca se arrependa por não ceder a um desejo, a uma tentação, porque isso agrada ao Senhor. E o Senhor trata com bondade aqueles que não cedem às suas tentações. O Senhor trata com carinho. Deus recompensa todos os que andam com integridade, segundo as alianças que Ele tem conosco. Ele fez a mesma coisa com José. Ainda na cadeia, Faraó lembrou, não é nem Potifar, hein? Lembra? Faraó, Potifar, lembra? Quem que lembrou de José na cadeia? Foi Potifar? Faraó lembrou. Lembrou que ele tinha uma habilidade única que Deus havia dado, porque ele era fiel à aliança que Deus tinha com ele. E José fez uma revelação de um sonho do Faraó. Um sonho conhecido, que no mínimo você já ouviu como um ditado. Tem dias de vacas gordas e tem dias de vacas magras. Ele interpretou esse sonho.
E foi através da fidelidade de José, com a aliança que Deus tinha com o seu povo e por ele, que Deus tirou José daquele cativeiro e levou ele para o palácio do faraó. Ele deixou de ir para o palácio de Potifar, ele foi para o palácio do faraó. E faraó falou para ele: hoje eu entrego o Egito nas suas mãos. Olha como é que Deus recompensa a fidelidade de José e a integridade de José, a aliança que tinha com ele. Você não ficou mais, esquece, você não vai ficar mais na casa do segundo homem do Egito, você vai ser responsável pelo Egito todo agora, José. Então o que eu tenho aqui para nos reforçar essa noite: seja fiel e íntegro às alianças que você tem na sua vida. Quando Jesus, isso é um ato de amor, gente. Quando Jesus fala assim: ame a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo, ele está falando de integridade. Integridade é o amor que ele nos deu na cruz, quando deu seu sangue para que nós vivêssemos com ele. Isso é integridade. Seja íntegra às alianças que Deus está te dando, sua família, sua casa, seu patrão, seus empregados, seus colegas de trabalho. Seja íntegro às alianças que Deus está te dando na vida, seu marido, sua esposa. Seja íntegro, porque nada é mais valoroso do que essa integridade, porque através dessa integridade nós testemunhamos o Deus a quem nós servimos. São coisas simples da vida, corriqueiras, ordinárias, do dia a dia, que mostram a nossa integridade. Jesus é muito claro: na vida de um discípulo, o que for sim, precisa ser sim, e o que for não, é não. O caminho do meio nada mais é do que uma autopreservação da minha imagem, por causa da minha própria vaidade e do meu orgulho. Caminho do meio é isso. E caminho do meio para Deus é um lugar morno. E tudo que é morno para Deus, o que ele faz? Ele vomita. Apocalipse está lá. Eu preciso ser íntegro. É fácil lidar com a tentação? Para ninguém. Para mim não é, eu confesso, para mim não é. Tem algumas coisas que me tentam demais ainda hoje. Mas eu preciso fazer uma escolha. Uma escolha na direção da aliança que Deus tem comigo. E para eu saber as regras dessa aliança, eu preciso sentar diante da Bíblia e começar a folhear. No caso aqui não é folhear, ousar e falar: isso aqui, peraí, eu tenho que aprender o que Deus fala sobre casamento, eu tenho que aprender o que Deus fala sobre dinheiro, eu tenho que aprender o que Deus fala sobre negócio, sobre trabalho, e tem tudo isso na Bíblia. Como é que eu vou ser íntegro a algo que eu não conheço? E aí eu corrompo as alianças que Deus faz comigo, as alianças que Deus me dá com as pessoas à minha volta, e eu acho que Deus tem que me abençoar. Eu quero terminar, e já indo para o final, com 3 orientações bíblicas de como lidar com a tentação. 3, bem simples. A primeira delas é ore. Está sendo tentado? Ore. Ore, porque Deus irá honrar a aliança dele com você. Jesus Cristo nos ensinou isso. Na oração do Pai Nosso, ele fala: não nos deixe cair em tentação. Deus, eu tenho dopamina no cérebro, e foi o Senhor que colocou. Eu tenho vontade dessas coisas. Então não deixa esse negócio passar na minha frente, porque o risco de eu cair é grande. Ora por isso. Ora para que Deus mude a sua percepção da realidade e tire essa, usando um termo da neurociência, dessensibilize a sua mente, desabitue a sua mente com aquele negócio, para que você comece a enxergar de outra forma a realidade. Ora para isso, e Deus tem poder para fazer. Primeira dica para lidar com a tentação: ore. Sabe qual é a segunda? Vigia. Vigia. Esse texto aqui é muito específico, e alguém que conhece o texto pode até estar se perguntando por que esse texto está aqui. Então deixa eu botar o texto no contexto, para ninguém dizer que eu estou usando como pretexto, tá bom? O que está acontecendo aqui? Jesus ia lá orar no Getsemane e mandou os seus discípulos orarem, enquanto ele ia para um lugar reservado, onde vem aquele texto: Pai, afasta de mim esse cálice. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação.
Que tentação que eles iam cair aqui? Quem me diz? Qual era a tentação para eles aqui? A tentação para eles aqui era corromper a aliança que eles tinham com Jesus por causa da sua própria fraqueza da carne. E foi isso que aconteceu com Pedro, quando diante dos soldados ele arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus fala: para aí, Pedro, que isso, cara? Acaso não poderia eu pedir aqui uma legião de anjos e resolver esse problema? Não é por esse caminho. Não corrompa a integridade da aliança que eu tenho com vocês, que vai se concluir na cruz, quando eu morrer e ressurgir. Então vigia e valoriza a ressurreição de Jesus Cristo. Valoriza a ressurreição do Filho. Valoriza o sangue derramado na cruz. Porque quando eu corrompo a aliança que Deus tem comigo, eu estou dizendo que o sangue do Cordeiro de Deus na cruz não tem valor nenhum. E ele tem. E a terceira e última dica: confie, porque o Senhor lhe dará recursos para sair disso. Confia. Ora, vigia e confia. E aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Olha o que Paulo está dizendo. O que você está passando, mais gente já passou. Você não é o único. Porque a gente acha que quando a gente sofre por tentação, é maior na gente do que nos outros, né? Aí a gente começa a usar aquelas frases clichês. É que você não está no meu sapato. É que você não sabe o que eu estou passando. Não. O que você está vivendo, mais gente já passou. Depois Paulo vai dizer assim: e Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Confia na aliança. Confia. Viu? Tem mais gente aí na história. Eu sempre falo isso, gente. A gente acha que a história de Deus começou com a gente, e não começou com a gente. Começou em Gênesis capítulo 12. A história de Deus com o povo começou em Gênesis 12. E de lá para cá, muita gente passou por tentação. E sempre que Israel caía em tentação por outros deuses, o que Deus mandava? Mais problema, você viu? Vocês abriram mão de mim para os outros deuses, então vocês querem problema? Eu vou dar mais problema para vocês. Aí ficava todo mundo desesperado. Tinha um desenho na minha infância que tinha, não sei o que era aquilo, não era hiena não, a hiena era mais comum. Eu acho que era um tamanduá, que ele andava assim. Sabe, aquela coisa, a gente fica assim: e agora, Deus? E agora, Deus? Fala: seja fiel, voltem para mim, quebrem seus ídolos, derruba tudo isso que está afastando vocês de mim, e volta para mim e confia no que eu estou fazendo na história de vocês. Então, tem gente que já passou pelo que a gente passou, e nenhum deles foi tentado mais do que poderia ser. E Paulo vai mais adiante dizendo assim: Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o quê? Um escape. O nosso problema é que a gente não tem paciência para esperar as soluções que Deus tem para dar na nossa vida. Deus prometeu para Abraão assim: você vai ter um filho. Sara já era idosa, mais de 90 anos, estava usando cortisona direto, para dar um jeito nas juntas. É isso. E demorou demais. O que Abraão fez? O que Sara propôs para Abraão? Durma com Agar. Porque pelo jeito, Deus está demorando demais. Abraão dormiu com Agar, nasceu quem? Ismael. E olha a encrenca que está até hoje no Oriente Médio. Porque a gente não tem paciência para esperar. Se tivesse esperado um pouquinho, nascia Isaac. E estava tudo certo, porque Isaac era o filho da promessa. Mas quando a gente não tem paciência para esperar Deus nos livrar daquilo que está nos agoniando, e aí vai um parênteses, gente, eu acho que há 20 anos eu prego, e quando eu falo disso, eu repito essa frase: tentação não se administra, se foge. José fugiu pelado, mas fugiu.
Se ele era feio pra caramba, tiveram que ver o que era feio, porque é aquilo que tinha para hoje, porque a integridade dele com a aliança que Deus tinha com ele era mais importante. Aí a gente fica lá sozinho, suando frio, achando que todos os problemas do mundo caíram nas nossas costas, que não tem jeito, vai ter que ser desse jeito mesmo. Aí se precipita. Aí um monte de gente sofre, porque a gente se precipitou. Mas se a gente confiar e aguardar, olha o que o texto diz: quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Não tem como entender tentação sem aliança. Se eu não valorizo a aliança que Deus tem comigo em Cristo Jesus, eu caio em tentação o tempo todo. Porque a tentação é toda a proposta que corrompe a integridade com as nossas alianças. Então, se isso tem sido um problema para você, isso é um problema para mim também. E nós precisamos orar, vigiar e confiar na aliança que Deus tem conosco. Senão, o tempo todo, nós estaremos arrumando problema para a gente. O tempo todo. Porque o nosso Deus é muito sério. É muito correto. O papo dele é reto. Não tem curva. A sorte nossa, gente, a minha sorte, é que o amor de Deus é tão grande quanto o papo reto dele. Porque se eu dependesse só da justiça, sem a misericórdia, eu estava enrolado. Não sei vocês, eu estava enrolado. Se fosse só lei, sem amor, eu estava enrolado. Então confia no amor dele por você, quando selou uma aliança na cruz em Cristo Jesus. E seja forte diante das tentações. Amém? Vamos orar?